Agora vamos falar um pouco sobre o lançamento vertical. Bom, então vamos lá. O que são os lançamentos verticais? São movimentos nos quais o objeto é lançado seja para cima ou para baixo, né? E ele fica sujeito exclusivamente à ação da gravidade. Ou seja, aquilo que faz a sua velocidade diminuir durante a subida ou aumentar durante a descida é a aceleração da gravidade. A gente mantém aqui o nosso eixo de referência, né? Adotando positivo para cima. Logo, essa gravidade terá um sinal de menos. A nossa função horária será a função da posição, aqui S igual a SO, que é mais VO vezes T, né, o sorvetão. A continua sendo a aceleração, no caso da gravidade, VO a velocidade inicial de lançamento ali do objeto, SO a posição, que nesse caso se refere à altura de lançamento, e S a posição ou altura no instante T específico. Então vamos a um exemplo. Um objeto é lançado verticalmente para cima. Então está aqui o nosso canhão que vai disparar, né? Ele vai disparar aqui de uma altura zero em relação ao solo. E ele vai disparar com velocidade inicial de 17 metros por segundo. Então, esse objeto vai fazer se deslocar um pouco aqui, ele para e volta a descer, né? Então está aqui, ó, depois de 1,73 segundos, esse objeto atinge aqui a altura máxima. Perceba que ele não se desloca, essa distância aqui seria o seu deslocamento horizontal. Essas imagens foram obtidas com o FET, com o simulador, né? Ele para, começa a descer, então 1,73 ele estava na altura máxima, em 3 segundos ele já está quase voltando à posição original, a altura já diminuiu bastante, né? Até retornar ao ponto de partida 3,47 segundos depois. Então, observem aqui, gastou 1,73 segundos para subir, logo vai gastar 1,73 segundos para descer, e nós teremos 3,46, 47, então está aqui a aproximação. Ou seja, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, porque saiu da altura zero e chegou à altura zero. Isso é válido sempre. Vamos aí a um exemplo, né? Uma resolução. Na verdade, o objetivo é chegar nos mesmos valores que a imagem lá do FET forneceu. Objeto lançado verticalmente para cima, então, a partir do solo, ou seja, a posição inicial igual a zero. Isso já precisa estar claro, precisa saber disso. Com velocidade inicial de 17 metros por segundo. Adotando gravidade igual a 9,8, né? Esse sinal de menos, o exercício nunca vai dar. Isso é por conta da nossa escolha de referencial. Qual a função horária da posição? Como já disse em outros vídeos, as funções são essenciais para responder a quaisquer perguntas, né? Como se trata de um MUV, está aí a função horária para todo o MUV, né? A função horária da posição, e a gente vai fazer a substituição. Posição inicial 0, porque foi lançado do solo, senão seria a altura indicada. Velocidade inicial 17, reparem que ela é positiva, né, porque está para cima a velocidade inicial, e nosso eixo de referência é esse, nosso sistema de referencial é esse. A aceleração 9,8, negativo, também por conta aqui desse referencial, né? Fazendo a divisão 9,8 por 2 e o joguinho de sinal, chegamos aqui então à função horária da posição. Mais uma pergunta. Após quanto tempo o objeto retornará ao solo? Existem várias maneiras de responder a essa pergunta, né? Uma delas, de qualquer maneira, em todas elas, a ideia é retorna ao solo quando a posição for igual a zero. Aqui, posição for igual a zero. Então, a gente tem aqui uma equação do segundo grau. Se ela fosse completa, nós teríamos obrigatoriamente, né, que fazer ou soma e produto ou Bhaskara. Como ela é incompleta, a opção aqui foi colocar o T em evidência, e isso implica que a gente tem duas soluções, né? Reparem que T vezes 17 dá o primeiro termo, e T vezes 4,9T vai dar o segundo termo, né? A primeira solução, a gente sabe, é o que está fora do parênteses aqui igual a zero. Então está aqui, e está correto isso, porque ele foi lançado do solo. Então, no instante zero, ele está na posição zero.
A segunda solução é igualando esse segundo termo aqui a zero, né? Resolvendo esse sisteminha, nós vamos ter t igual a 3,47, que estava indicado lá na figura, né? Letra C. Escreva a função horária da velocidade para, em seguida, determinar o tempo de subida. Aqui é a função horária da velocidade, né? A velocidade inicial é a velocidade de lançamento, que é 17, e a aceleração 9,8, mais uma vez aqui o sinal de menos. Agora, qual o tempo de subida? Tempo de subida, a gente tem que lembrar que o objeto sobe até parar. Ou seja, para determinar o tempo de subida, a gente tem que indicar o v igual a zero. Então, por isso que eu perguntei qual a função horária. Então, está aí, colocando zero no lugar da velocidade final, né? E passando aqui para o outro lado, 9,8 dividindo, a gente encontra o tempo de subida, 1,73. Perceba que é exatamente metade do tempo total, calculado no exercício anterior, no item anterior. Isso porque saiu do solo, volta ao solo, gastou o dobro do tempo. Mais uma perguntinha aqui. Altura máxima atingida pelo corpo. Ora, a altura é posição, a altura é S. Então, qual o maior valor de S para esse exercício? Então, está aqui a função horária, né? E a gente vai colocar o tempo de subida no lugar aqui do t. Fazendo a substituiçãozinha, nós vamos ter altura máxima igual a 14,73 metros, como estava indicado lá na figura. Mais uma pergunta. Construa o gráfico da posição em função do tempo. Primeira coisa, está aqui para a gente construir o gráfico, posição, e depende do tempo. Então está aí o eixo horizontal, eixo vertical, posição e tempo. Essa função horária é uma função horária do segundo grau. Toda função horária do segundo grau gera como um gráfico uma parábola, com cavidade para cima, quando a aceleração é positiva, e para baixo, quando ela é negativa. Nesse nosso exemplo, tem um sinalzinho de menos. Então, com cavidade para baixo. Segunda coisa, no tempo zero, o corpo estava na posição zero. Lembra lá do começo, posição inicial zero. Então, é uma parábola que começa do zero, né? E com cavidade para baixo. Então, esse é o ponto de partida. Esse ponto aqui vai indicar a altura máxima. Isso é a altura máxima. E esse ponto aqui é o valor do tempo de subida, né? Esse valor aqui é o tempo total. Tempo de subida mais descida. Então, o gráfico tem esse aspecto. Utilizando o Excel, montei aqui um gráficozinho, né? Então, tá aí, ficou mais bonitinho que o anterior, mas aqueles são os parâmetros necessários para a construção do gráfico. Então, é isso, pessoal. Apesar de, nos exemplos, eu ter colocado lá vários itens A, B, C, D, E, às vezes o exercício faz só uma pergunta, né? Mas a base é escrever função horária e ir direto à pergunta que ele quer. Esse passo a passo vai ajudar a resolver qualquer exercício. Então, tá aí, espero que tenha ajudado. Beijo do gordo. Valeu!